Olá, sejam muito bem-vindos ao Spotlight. Meu nome é Amanda Diniz e hoje a gente está aqui no espaço de conversa sobre moda, publicidade e cultura pop e como esses universos dialogam na construção de identidades, estilos de vida e tendências que nós vemos no nosso dia a dia. A cultura pop vai muito além da música, ela influencia comportamentos, consumo e estética, além de influenciar como as marcas se comunicam e como elas se posicionam dentro do universo da publicidade. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre como a moda e a publicidade dialogam dentro do universo pop para construir identidades e estilos de vida. E para essa conversa muito especial, estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, Mariana Cortez e Karine Cardoso. Então, meninas, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação sobre vocês, a trajetória pessoal e profissional de vocês, tá bom? Pode começar, Karine. Obrigada, Amanda. Imagina. É um prazer receber esse convite, de vocês. Eu sou publicitária de formação, depois eu segui toda a minha carreira na área de marketing, branding e negócios. Sou professora universitária na FAESA há 24 anos. Cara. Acho que mais tempo do que vocês têm de idade. Com certeza. E sou também gerente de marketing e comunicação de uma empresa e trabalho só com o segmento B2B. E eu espero aqui com essa conversa colaborar, contribuir um pouco mais sobre essas temáticas que você está trazendo, dessa websérie, e aprender aqui com a Mariana sobre o universo dela, que eu tenho certeza que é cheio de riqueza, e vai trazer muita informação legal sobre o comportamento consumidor. Eu agradeço também o convite, agradeço também as palavras, a parte que me toca. Eu tenho pouco menos de um ano sozinha, independente, como profissional da publicidade, que também trabalha com audiovisual, mas eu trabalhei antes disso 4 anos entre outras empresas, em um formato de CLT, de um regime CLT, atuando da parte de redação publicitária até a parte de social media, que é onde eu também me encontro hoje em dia, E com a moda, antes de eu trabalhar com publicidade, eu fazia conteúdo de moda na internet. Então era mais como um hobby, porém eu sempre me interessei pela temática desde que eu era mais nova, enfim, ainda está muito presente. Sempre prezo também sobre comunicar, sobre moda, publicidade nas minhas plataformas também, porque eu acredito que tudo tem a ver com comunicação e moda comunica. Perfeito. Bom, como você já puxou o gancho da moda, eu vou para a nossa primeira reflexão de hoje, Eu acho que a moda vai muito além de uma roupa, vai muito além da estética, principalmente na publicidade, ela é usada como uma linguagem mesmo, E para vocês, como vocês acham que a moda ela deixa de ser estética para virar uma linguagem mesmo, para virar uma forma de se posicionar e de se comunicar das marcas? No marketing e na construção de marca, a gente enxerga o esporte, a moda, como territórios, Então, assim, a moda é um território muito rico de personalidade, talvez de personalidades, Ele é um espaço que te leva a uma construção criativa, te possibilita uma construção criativa fértil, e possibilita co-criar, possibilita desenvolver subjetividades, possibilita se envolver mais com o universo das pessoas, sabe? Então acho que é um território que dá muita identidade para as marcas. Sim. Mas ao mesmo tempo, por hoje ser um território que está cada vez mais divulgado, não é mais um território para poucas marcas ou só para as marcas de moda, É um território hoje que marcas se apropriam também, marcas de veículos se apropriam, marcas de construtoras se apropriam. Então a gente tem grandes desfiles aí de moda, inclusive voltou o Rio, Sim, o desfile de moda no Rio Fashion Week. Então a gente vê marcas completamente diferentes, bancos se apropriando desse universo de moda. Sim. Então é um território que
te convida à criação de uma maneira muito gostosa, Sim, porque com certeza. vem cheio de produção de sentido. Então, nesse lugar que as marcas precisam ter cuidado para que elas não fiquem mentirosas, para que elas não façam, não assumam narrativas fake. Não são delas, né? Exatamente. Porque senão não vai acontecer Sim. aquela intenção de fazer o consumidor realmente compreender a marca dentro do território de moda, ele não vai acontecer. Vai ficar feio, vai ficar um puxadinho, falso. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter para a construção de marca, quando a gente olha para a moda como um território cheio de significado. O cuidado de não estar repetindo, de não estar copiando e, principalmente, de não estar consistente com a proposta de valor da marca. Acho que esse é um cuidado. Eu acho importante mesmo falar sobre isso, porque hoje em dia a gente vê muito mais esse movimento, né, das marcas se apropriando de elementos da moda, de elementos do próprio universo pop, e muitas vezes algumas marcas a gente fala, caramba, que legal, novo, né, uma coisa inovadora, e outras a gente vê, tipo, que não casa muito com a própria proposta da marca mesmo, né? A gente tá vendo muito em alta ultimamente esse termo, né, performático. Sim. Então a gente acaba vendo, puxando o gancho do que vocês falaram, citando um exemplo também, algo que eu vi recentemente, foi uma marca de remédio de dor de cabeça que criou um acessório porta-cartela. Um acessório que você pendura na bolsa, um acessório que você pendura no jeans, e de imediato enviou para as maiores influenciadoras, tipo Malu Borges, enviou para Lele Bournier, outras que são assim, que fomentam bastante essa coisa do trend, do em alta. Do consumo também. Exatamente, do consumo. E são influenciadoras de moda, que não tem nada a ver com a indústria farmacêutica em específico. Porém, as pessoas começaram a perceber que esse acessório era basicamente plagiado de uma outra marca, uma marca de acessórios, que era, tipo assim, especializada em acessórios de miçangas, porque ele é feito de miçangas para pendurar na bolsa, enfim. E era basicamente o mesmo formato, a mesma ideia, só que associado a uma marca de remédio para você guardar o seu remédio X. Então, as pessoas começaram a perceber que aquilo ali estava, além de copiado e plagiado, que era de uma ideia de uma outra pessoa, né? De um outro designer iniciante no ramo, era uma coisa que estava performática. O que essa marca de remédio, de dor de cabeça, sabe sobre acessórios? Então, tem até algum meme na internet sobre o Kanye West falando sobre a Lady Gaga ser diretora criativa da Polaroid. O que a Lady Gaga sabe sobre Polaroid? Exato, sobre câmeras. Então, tem que ter esse cuidado mesmo entre conseguir fazer essa interligação entre as ideias, entre o propósito da marca, enfim, e o que você está propondo como produto ali, né, no universo da moda. E se é coerente com o que a marca se propõe mesmo. Eu acho que a gente tem muitos cases de sucesso, como a Rhode, mesmo da Hailey Bieber, que transformou os glosses em, assim, parte do seu look. Então, a capinha do celular virou parte do look, colocar mesmo no biquíni, né, que nem a gente viu agora no verão muito forte. Mas realmente precisa ter esse cuidado para não parecer uma coisa copiada, principalmente, eu acho que é o principal, mas uma coisa que não condiz com a própria proposta da marca, né? Então, já que a gente já começou a falar sobre cases, a gente tem um que é recente, né? A Havaianas recentemente se consolidou aí no mercado internacional, né? Como um objeto de desejo, né? As pessoas querem esse verão brasileiro, querem essa vibe de água de coco e praia, e viver dançando com samba. Então, e muita gente viu essa nova campanha, que foi da campanha com a Gigi Hadid, né? Que foi a embaixadora agora da Havaianas. E assim, eu queria saber o que vocês acham, assim, principalmente pela questão dela ser uma modelo americana, né, não ser uma modelo brasileira, e de trazer essa questão, tipo, se é algo positivo para a marca, se eles realmente pensaram nisso a fundo, né, ao invés de trazer realmente alguém que seja do Brasil, que saiba falar mais sobre isso e que tenha mais raízes com isso, né, porque querendo ou não, a gente sabe que ser brasileiro é muito diferente, né, mas enfim, só pra gente discutir mais sobre esse case. Então, quando você me falou dessa questão, vocês falando sobre esse tema, né, sobre esse tópico da Gigi Hadid ser embaixadora, eu acho que se relaciona no aspecto, assim, fashion da coisa, porque a Gigi Hadid não dá pra negar que ela é uma modelo
que tá muito em alta, principalmente com essa volta recente da Victoria's Secret, né? Que Sim. tem toda essa questão da atmosfera das Angels. Então, todas as Angels estão super em alta. Então, a Havaianas pensou nisso como um alvo ali, que tem um potencial para atingir um público jovem, que tá antenado com a moda, e tá antenado com as tendências. Porém, essa desconexão de raízes, eu acho que ainda assim, principalmente para o público brasileiro, sim, com certeza, importa. Talvez para as pessoas que são de fora do país, assim, às vezes não relacionem tanto, porém a gente sabe, né, a importância que isso tem pra gente. E eu acho que era possível fazer uma conexão com alguém brasileiro. A própria Hailey Bieber tem raízes brasileiras. E é um modelo que está super em alta, por mais que tenha a própria marca dela, ela se associa ainda assim a outras marcas, outras campanhas, outras revistas. Então eu acho que talvez ter direcionado o foco para uma pessoa que tivesse uma interatividade maior com a cultura brasileira, né? Porque o Brasil está em alta. Com 2026 certeza. é o Brasil Core, assim, estourando por conta de Copa, por conta de, enfim, todas as movimentações culturais que a gente está tendo, estão indicando muito isso. Então, acho que se eles tivessem ido, talvez, nessa vertente, mas com outra pessoa que tivesse raízes, teria sido um pouco mais coerente. Com certeza. Eu acho que quando a gente principalmente fala, que você falou do público brasileiro, a gente fala mal do nosso país, mas a gente ama o nosso país e a gente defende, assim, né? Com unhas e dentes. Representado. Exatamente. Ainda mais no momento que a gente vê que tem muito essa questão dos países latinos, né, estarem... Enfim, muitas coisas acontecendo e é importante a gente ter países latinos aí com representação no mundo inteiro e ainda mais com um objeto de consumo tão grande que é o lifestyle brasileiro, né? Exato. Que eu acho que é isso mesmo que a Havaianas queria vender, não só um chinelo, né? O estilo de vida do brasileiro, de despreocupação, de praia, de samba. Realmente. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, a Havaiana é uma marca que ela vem sendo muito feliz no processo dela de internacionalização. Sim. Então, esse movimento é mais um movimento para a internacionalização ficar mais forte ainda, né? Sim. A gente sabe o quanto que a Havaiana é uma marca relevante para o país. Extremamente. O quanto que ela sai do chinelo e ela entra no significado, né, da brasilidade, da alegria, da música, do samba, do presente. A Havaiana tem um significado de presente muito forte, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu vejo como uma estratégia mais consistente ainda de internacionalização. Concordo com a Mariana, acho que a retomada da Victoria's Secret, né, faz as Angels voltarem a ser badaladas. Com certeza. Acho que o movimento do TikTok, do Instagram, ajudam ainda a potencializar a badalação delas, né? A gente está vivendo uma era que me parece que eu estou voltando para os anos 90, né, em vários sentidos. O Victoria's Secret é um deles. Sim, né? com certeza. Então, eu acho que tem isso. Eu não conheço as Angels profundamente, só as da minha época. Meu pai, tô velha. Só as da minha época, mas assim, as clássicas, né? Mas se acompanho e tem algum match ali nela, Sim. que fez com que essa brasilidade, né, fosse identificada nela e que ela conseguiria contar essa história lá. Sim. Mas não só lá, aqui também. Sim, né? Vira burburinho. Eu acho que o que a Havaiana gosta, e ela tá numa vibe de virar burburinho, né? Então, no final do ano, ela fez burburinho aí com o Fernando Torres. A Havaiana tá gostando muito de ver. Estar na boca do povo, né? Exatamente. E aí, isso também vai muito ao encontro do Brasil e da brasilidade hoje serem pontos extremamente mercadológicos. Sim. Então, o que a gente vê de produtos que estão se apropriando disso para internacionalizar ou para crescer aqui, para criar conexão emocional com as pessoas, né? Com certeza. E é um movimento muito bacana, porque é um movimento que começa no mercado e que faz a gente aprender e se sentir protagonista do nosso país, ou se sentir pertencente. Sim, com certeza. Né? Então, assim, é um caminho que pode ter muita coisa boa,
Agora, em específico de Havaiana, eu não sei quais foram esses matches aí, né, esses critérios para dar esse match aí de desembolar essa brasilidade aí internacionalmente com ela. Sim. Mas concordo, poderia ter sido com essa outra que você falou o nome agora, que eu esqueci, meu pai, Hailey Bieber, exatamente. Hailey Bieber. Não, eu acho que também, por outro lado... Talvez eu me simpatize um pouco mais com essa, mas assim, não tem almoço grátis dessas marcas, né? Com certeza. E elas planejam isso com muita antecedência. Sim. São marcas muito bem planejadas, muito bem orientadas, com equipes de marketing muito fortes, né? Muito bem capacitadas para isso. Então, com certeza, sem dúvida, os critérios aí devem ter sido muito bem mapeados, né? Para colaborar nessa decisão. Não, com certeza. Acho que até por outro lado, pra gente que talvez cresceu assistindo Victoria's Secret, a gente vê que, caramba, uma modelo muito famosa, né, está numa marca que é uma marca familiar pra gente, que a gente cresceu usando Havaianas, cresceu dando Havaianas de presente. Talvez também seja uma forma de a gente se sentir um pouco visto, né? Acho que tem vários lados assim, mas com certeza essa questão, talvez em futuras campanhas usar outras modelos que sejam, né, brasileiras, tenham raízes brasileiras, porque a gente tem bastante, principalmente dentro da Victoria's Secret, né? É verdade. Mas enfim, pra gente continuar essa conversa, eu acho que hoje em dia as marcas estão se apropriando muito da moda, como você falou, para criar esse desejo, até eu vejo muitas marcas, como a Mari falou, de outros ramos, né, indo pro ramo da moda e vindo, poxa, é legal a pessoa tá ali, usar coisas que apareçam a minha marca, mesmo que não seja uma coisa que tenha, assim, a ver com a minha marca, né? Então, eu queria saber de você, Karine, principalmente que está nesse ramo da publicidade mais efervescente, como as marcas elas utilizam dessa questão da moda mesmo para criar esse desejo de estilo de vida, né? Como elas fortalecem esse processo? Eu acho que é importante a gente lembrar um pouco que quando a gente resolve num negócio, assim, competir com marca, a gente está saindo do benefício funcional, a gente está saindo do atributo físico do produto, né? E a gente está entrando em produção de sentido, em conexão emocional, em sentimentos, em pensamento, pertencimento, envolvência. Com certeza. Né? Então tem uma série de subjetividades. E o mundo da moda, ele é muito rico para isso. Sim. Né? E ele é um mundo festivo. Ele é um mundo que traz um glamour. Né, acho que as marcas, elas precisam fazer as pessoas saírem de um lugar que às vezes é muito comum e se colocarem no outro lugar. Pode ser de status, de exclusividade, de reverência, né, de estilo de vida, de características de personalidade. E eu acho que o mundo da moda traz isso. Eu acho que principalmente essa questão do pertencimento, que é uma coisa que todo mundo busca, né? Acho que a gente vê muitas pessoas, principalmente às vezes vendo filmes assim de outros países, né? A gente vê, sempre tem um grupo específico, o grupo que se veste desse jeito, o grupo que se veste daquele jeito. E a moda, com certeza, é uma das formas mais fáceis da gente dizer quem a gente é, de onde a gente veio, de onde a gente pertence, né? Mari, mais alguma coisa para acrescentar? Só falar que essa questão de construção de comunidade, né? Algo que a gente vê muito, assim, latente nas tendências tanto publicitárias quanto dentro das estratégias das marcas que envolvem a moda, né? Então, essa questão de dar ênfase ao pertencimento e ao sentimento é o que está prevalecendo mais do que qualquer outra coisa, às vezes até mais do que a qualidade mesmo do produto em si. A gente vê as pessoas fazendo essa construção em volta do sentimental, porque é isso que engaja na geração atual, né? O sentimental é algo que gera identificação ali, né? Então, comunicar para a geração atual tem que ser feito dessa forma, então é algo que a gente vê bastante. Eu acho que a gente fica muito acostumado com as coisas sendo superficiais, né? Então a gente procura uma coisa que seja mais profunda, que diz mais quem a gente é. Então por isso que tem muitas essas trends, tipo assim, qual você se identifica? Você é clean girl, você é messy girl, né? Tem todas essas questões hoje em dia. E continuando, eu queria saber muito assim, até que ponto essa busca por imagem, essa autenticidade, ela virou uma exigência para as marcas, né? Assim, você tá sempre ali com ideias novas e, obviamente que hoje em dia a gente vê muito essa reciclagem de coisas dos anos 90, 70, 80, né? Porque também remake de filmes, remake de novela, etc. Mas até que ponto isso virou uma exigência para as marcas em si, a pensar nesse mundo também, né? Que é um mundo, às vezes, que é completamente diferente.
existe os consumidores querem novidades, Sim. né? Os consumidores querem ver coisas interessantes o tempo inteiro, né? Então, assim, se você não é uma marca que realmente quer ser desejada pelo consumidor, ser escolhida por ele, você não vai acompanhar as tendências. Sim. Né? Mas se você é uma marca que quer ser engajada, que, né, que quer conversar sobre temas relevantes da atualidade, que quer, se fosse uma pessoa, gostaria de sentar com essa comunidade, bater um papo, você tem que estar oxigenando, né? Aí se energizando o tempo inteiro. Né? Então isso precisa existir para sua marca ser perene. Qual que é o cuidado? O cuidado é que você, como uma pessoa, não vai saber tudo sobre tudo o tempo todo. Sim. Você não vai ter múltiplas personalidades, né? Porque senão você vai ficar fake. Sim, você exatamente. não vai conversar sobre todos os temas com profundidade. Então, dentro do seu território, da moda, não, eu sou Havaianas, eu sou moda. Né? A Havaianas já se coloca como moda desde a década de 90. Nesse universo gigante de moda, onde que eu posso estar? Fazendo o quê? Conversando sobre o quê? Né? Se eu for para o universo da beleza, da estética, será que vai valer a pena? Sim. Será que eu vou conseguir levar a mesma energia da verdade, do meu propósito, como a Mariela falou, ou não? Então, assim, o cuidado que as marcas precisam ter é o cuidado de não seguir modas e tendências aleatoriamente. Sim. Né? Então, e às vezes não sempre, essa decisão requer conversas mais filosóficas, né? Sim, Por que a gente está aqui? Para que a gente vai fazer isso? E no dia a dia do negócio, você não tem tempo para conversas tão filosóficas assim, porque o concorrente veio, porque o consumidor está falando isso, está gritando aquilo, mas ok, esses gritos, essas conversas dos consumidores, as ações concorrentes também fazem parte do seu momento de decisão. Sim. E também, esses insumos também fazem parte dessas conversas filosóficas. Com certeza. Então, cuidado só para não querer seguir tendências e perder a sua verdade. Sim. E se escolher tendências, aprofunde-se naquilo e vai, sabe? Se joga naquilo. Não dá para construir imagem de marca numa campanha publicitária, ou num patrocínio, ou na escolha de uma influencer unicamente. É um conjunto de ações que leva tempo. Porque a gente está hoje na era da economia da atenção. E aí, como que eu vou capturar a atenção da Amanda, né, se eu não for interessante para ela? Sim, a gente vive bombardeado de coisas, né? Então, acho que tem que ter um cuidado com essa questão das tendências, né? Da ansiedade para acompanhar tudo. Sim, não, com certeza. Até para você, Mari, como você trabalha mesmo, né, com publicidade e você trabalha com as suas redes sociais, como que isso é para você, assim, essa constante exigência de você estar sempre ali se mostrando, né, que eu acho que é o principal, tem que estar ali, tem que falar, tem que mostrar o look do seu dia, tem que mostrar como que é o seu dia. Como que isso é pra você, assim? Cara, eu acho que, assim, hoje em dia eu até valorizo mais alguns outros influenciadores e criadores de conteúdo que eu acompanho que conseguem compartimentar, não sei se essa palavra existe, se tá certo, mas assim, dividir um pouco mais a rotina em algo que ainda tem um mistério sobre essa pessoa, porque a gente está muito acostumado nas redes sociais a querer saber tudo sobre a pessoa que está ali, e a gente não precisa também saber tudo sobre as pessoas que estão ali, a gente tem que ter um mistério, a gente querer saber um pouco mais, porque é isso que gera também a curiosidade de você acompanhar aquela pessoa sempre. Com certeza. Então, como criadora de conteúdo e influenciadora que tem que estar ali também, vendo ferramentas e estudando mecanismos de estar presente, dividindo a parte, assim, da minha rotina, da minha vida, do meu trabalho com a audiência, que faz sentido também para a audiência acompanhar. É complicado você fazer essa divisão, você fazer isso, mas é necessário também, até para a saúde mental das pessoas que criam conteúdo e fazem toda essa questão de se expor na internet, assim. Sobre a questão da escolha das marcas, né? Enquanto os influenciadores certos, esse marketing de influência, ele é importante, mas às vezes eu ainda sinto, por exemplo, que algumas marcas, elas vêm muito com aquele briefing pronto. Sim. E o objetivo de você estar entrando em contato com influenciadores que tem a ver com o que você quer comunicar é você também escutar as ideias, o ponto de vista, você confiar na visão
Então, eu acho que tem muito disso, assim, das marcas estarem procurando comunicar através dessa seleção de influenciadores e, beleza, vamos fazer uma campanha, vamos contratar não sei quantos influenciadores para transmitir essa ideia, vai dar tudo certo. Mas aí, quando é para de fato fazer, vem com um briefing engessado e que vai acabar sendo o conteúdo de todas as pessoas que têm suas particularidades, suas diferenças, vai sair tudo igual. Então, eu acho que também deveriam se atentar nesse ponto, assim, as marcas, na hora de fazer essa comunicação com os influenciadores. E é importante você expor e você explorar também essa ferramenta, né, de divulgação ali das campanhas, mas também ter em mente que, tipo assim, cada um vai ter sua individualidade. E você tá escolhendo eles por conta disso. Exatamente, sabe? é justamente isso que faz, né? Eu acho que, principalmente os influenciadores, assim, o que faz as pessoas gostarem é porque eles são quem eles são. Então, a sua mensagem, por mais que você esteja falando por uma empresa, por uma marca, ela tem que ter a ver com você. Só a pessoa vai ver e vai sacar na hora. Por isso que muitas pessoas fazem, as pessoas até falam, nossa, nem achei que fosse publi, né? Nem parecia publi, assim. Exato. Enfim, meninas, o papo está maravilhoso. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. Mas pra gente já ir caminhando pro fim, eu queria fazer uma pergunta, que é mais pra gente encerrar mesmo, né? Qual vocês acham que é a maior contribuição, assim, da moda pra publicidade hoje em dia? Né, assim, onde vocês veem que cada vez a gente vê mais, né, a moda na publicidade, mas onde vocês veem e tem uma visão, assim, do futuro que fala, caramba, vai crescer mais, ou talvez se perca ali no caminho, né? Se a Karine vai começar, fica à vontade, Eu deixo a Mariana, ela trabalha diretamente com moda, gente. Estou aprendendo horrores aqui. Então, eu acho que faz parte da moda, dentro das campanhas e da publicidade em si, ajudar a criar um ecossistema, eu imagino, assim. Como eu falei, quando a gente estava iniciando a conversa, a moda também comunica. Então, eu acho que, assim, do mesmo jeito que quando você vai pensar numa campanha, você tem que pensar nas cores em que você vai trazer, a logo que você vai trazer, as fontes, todos esses aspectos estéticos. Sim. O figurino que a pessoa vai estar usando, se não tiver a ver com todo o resto, já vai estragar por si só a campanha, vai estragar por si só o short film, enfim, o que você for fazer, o que você for escolher trabalhar. Então, é uma peça principal, é indispensável. E eu acho que ajuda exatamente nisso, na construção da ambientação da ideia que você quer transmitir. Sim. E é uma peça-chave, assim, é um fator principal. É uma das várias ferramentas que a gente tem dentro, né, da publicidade para se comunicar mesmo, para mostrar quem é a marca, o que a marca quer, qual o propósito, quais são os seus valores, né? Uhum. Eu acho que o mercado de moda cresce, né? Eu não tenho dados aqui agora, mas eu acho que cresce abruptamente, assim. O mercado de moda local, né, as marcas regionais, eu acho que é um mercado que cresce e isso ajuda demais no empreendedorismo, né, na geração de emprego e renda. Sim, acho que e aí ajuda a ser pauta. Sabe, aquele mercado que era fechadinho, que era só para aqueles grandes centros e para aqueles grandes desfiles, alta costura, aquela algo coisa inacessível acaba sendo, né? E hoje a gente fala do mercado de moda de uma forma muito mais acessível, de uma forma muito mais leve e que mantém o nível de exigência, né? Pô, a Mariana fez um checklist aqui de coisas do que tem que pensar para falar, caraca, tem um nível de exigência muito alto para você poder se destacar, né? E aí a publicidade, que é uma ferramenta de comunicação, ela tem que fazer parte desse universo, para que as marcas de moda também se destaquem e comuniquem, né? Para que elas existem, o que elas pensam. Única ressalva que eu acho que é importante a gente falar é que nós duas falamos aqui sobre a importância da diferenciação. Sim. Né? Então, assim, é a comunidade que diferencia, é a escolha do influencer que diferencia. Sim. E isso parte de um propósito. Se isso não estiver claro, você pode estar no segmento de moda, no segmento automobilístico, no segmento de engenharia, você vai ficar mais um na fila do pão. Sim, né? Com certeza. Eu acho até que você falou a questão mesmo da moda, hoje em dia as pessoas procuram até coisas mais locais, coisas que poucas pessoas têm, para justamente ter essa diferenciação, né? E se destacar de alguma forma. É isso. Enfim, meninas, muito obrigada por aceitar participar, muito obrigada pela nossa conversa maravilhosa e muito obrigada a você por assistir o nosso primeiro episódio e quem sabe tenha mais por aí. Fiquem ligados. Obrigada, Amanda. A gente que agradece o convite. Obrigada.